Olá, boa noite a todos. Muito obrigado de vocês estarem aqui mais um dia de aprendizado, mais um dia de troca de experiência, de história de vida e, acima de tudo, qualidade de vida após a história ruim que todos já conhecem, né? Mas eu sou Jairo Teles, conselheiro em Independência Química, sou idealizador desse canal e vou colocar uma vinheta antes do nosso papo começar. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Opa, agora sim. Obrigado novamente de vocês estarem conosco. Vocês que entraram aí hoje no canal, toque o sininho para você receber todas as nossas notificações lá no YouTube. Ontem nós batemos 500 seguidores, graças a você que a gente está trazendo muito conteúdo e muita informação com embasamento científico, uma pesquisa bem feita e história de vida, que faz toda a diferença. Então, antes de mais nada também, a Frésia, por gentileza, se apresente. Lara, tira para o ímpar aí, decidam vocês duas, estamos juntos. Vou começar então. Boa noite, um prazer imenso estar aqui com você, Jairo. Estou acompanhando seu trabalho, quero te parabenizar. É importante que pessoas façam isso que você está fazendo, dê voz e espaço. Meu nome é Rafrésia Alves de Freitas, sou psicóloga e atuo aqui no estado de Goiás. Sou gestora de uma comunidade terapêutica feminina, Elohim, palestrante, e estou feliz de estar aqui hoje. Muito bom, obrigado. Seja bem-vindo ao canal. Continue sempre nos seguindo aí e vai ter mais participação. Se prepara. Boa noite a todos. Eu quero agradecer o convite, né, a oportunidade. Minha primeira live, estou um pouquinho nervosa. Meu nome é Lara Isla, eu sou psicóloga também e eu também trabalho atualmente em comunidade terapêutica feminina, né, masculina também, e eu atuo como psicóloga mesmo na comunidade. Muito legal, muito legal. Lara, fica tranquila, não tem dificuldade, sei que dá um gelinho na barriga, né? Mas fica tranquila. Aqui é um canal que a gente respeita todas as opiniões, a gente vai ter interação com o público, de repente vai ter uma pergunta bem interessante para a gente poder trocar com o público, mas é isso. Legal. Super tranquila, o ambiente é super agradável. Enfim, né? Vamos colocar o tema da nossa discussão de hoje, que é dependência química no contexto feminino. Já trouxe algumas pessoas aqui para poder falar sobre isso, sobre essa história, né? Na verdade, é um outro acolhimento. Quando você fala que dependência química nos homens é totalmente diferente da dependência química nas mulheres. E aí eu trouxe vocês duas para poder a gente colocar uma pimenta nesse caldo hoje aí, falar um pouquinho sobre a história, né, da Rafrésia em relação à dependência química e depois contribuir com a Lara para poder fazer uma discussãozinha de caso hoje. Nossa, né? Então, vamos lá. Rafrésia, quer falar um pouquinho sobre a tua história, a tua vivência da dependência química? Fica à vontade.
Eu sou adicta, para quem não sabe, esse termo é usado para as pessoas que chegaram à dependência química por uso de substância, né? Transtorno TUS, transtorno de uso de substâncias. As pessoas me perguntam muito como que eu cheguei ao uso de drogas, os motivos, né? Quero deixar claro que é uma doença multifatorial que envolve vários fatores e não existe uma forma adequada de falar sobre isso generalizando. Cada indivíduo reage de uma forma com a substância. No meu caso, eu costumo falar também que a droga, a porta de entrada, é o álcool, porque o álcool é uma droga lícita e bem aceita socialmente, né? Nossa cultura usa muito álcool. Então, comigo foi dessa forma. Eu comecei a fazer o uso de álcool ainda na infância, durante festas comemorativas, que na minha família era comum que no final de ano, nas festas de finais de ano, era usado muito cidra, que eu falo, toda vez eu falo, que é o champanhe de pobre, de fácil acesso. E aí meus pais meio que liberavam a gente tomar um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então eu comecei fazendo uso de álcool ainda na infância. E fiquei embriagada pela primeira vez aos 7 anos de idade. E nesse período, hoje, eu fazendo uma leitura com o conhecimento que eu tenho, eu percebo que eu já tinha comportamento adictivo lá na infância, com a minha questão de, principalmente, não pertencimento, né? Eu era uma criança que me sentia totalmente inadequada. Na minha família, a minha família também era desestruturada, com problema de alcoolismo com meus pais e violência. Então, foi nesse ambiente que eu iniciei o uso do álcool. Logo em seguida, na adolescência, com todo esse sentimento de inadequação, que eu percebo que foi um dos fatores que fizeram com que eu levasse adiante a experimentação de outras substâncias. Na adolescência, eu fiz o contato com maconha, numa região muito frequentada por estudantes aqui em Goiânia, que era a Praça Universitária, que reunia estudantes, adolescentes, universitários, que faltava aula para se encontrar. Nesse ambiente era comum o uso de maconha e de cocaína. E eu, quando eu encontrei com esse grupo, eu me senti totalmente... Foi a primeira vez que eu falo que eu fui ouvida, foi nesse grupo de pessoas que também passavam, que tinham histórias parecidas, e nesse grupo eu tive grande vontade de ser aceita e me senti pela primeira vez pertencente a um grupo. E a partir desse momento eu comecei a fazer o uso de maconha. Tinha uma droga que muito conhecida aqui no estado de Goiás, que era a mela, que é uma pasta base da cocaína, que também eu fiz o uso e de cara já se tornou minha droga de preferência. Gente, meu cachorro. Fique em paz, tá tudo certo. É porque eu estou com a cachorrinha e eu tenho um casal e ele está aqui. E aí eu me envolvi com uma pessoa que era traficante na época, que tinha muita droga, me envolvi com essa pessoa. Depois também, fazendo terapia, estudando sobre isso, eu me aprofundei mais nesse assunto. Tive meu primeiro filho aos 21 anos de idade. Logo em seguida, eu tive depressão pós-parto, agravada por uso de substância. Tentei suicídio colocando fogo no meu corpo. Tive 65% do meu corpo queimado. Fiquei em estado gravíssimo. Tratamento muito complicado, porque eu tinha... Faísca! Deixa ele, tá tudo certo. O tratamento foi muito complicado, doloroso, porque devido a grandes substâncias de droga que eu usava, eu não tive uma adesão do tratamento e precisei de muitos doadores de sangue. Meu estado foi realmente muito grave. Todos esperavam que eu pararia de usar na gravidez, que eu não fui capaz de parar, que foi um dos motivos que me levou à tentativa de suicídio. Foi insuportável fazer uso de droga amamentando meu filho. Depois, quando eu queimei e consegui que as feridas se fecharam, eu tive que lidar com a cicatriz
imensa, também não tive habilidade, e aí eu me afundei mais ainda na droga, me envolvi na criminalidade, fui presa, tive meu segundo filho na prisão, sofri violência obstétrica, né? Tive o parto algemado, fizeram fósseis. Depois disso tudo, quando eu até abandonei meus 2 filhos com minha mãe, fui morar, fiquei em situação de rua, levei 3 tiros, sendo um deles na cabeça, e não tinha nenhuma esperança. Eu realmente acreditava que eu estava fadado àquele fim, e numa das minhas muitas histórias de livramento, eu tive uma situação de quase morte, que eu não me senti digna de falar com Deus, de fazer uma oração, para as pessoas terem noção da dimensão que é essa questão espiritual, o fundo de poço, que é muito relativo, né? Aí pedi ajuda, fui acolhida no NATA, que tinha umas reuniões, e ofereci um tratamento na Fazendinha do Senhor Jesus, aqui no estado de Goiás, em Goiânia. Fui acolhida, fiz um tratamento de 9 meses. Durante esse tratamento, eu descobri a poesia, fiz uma poesia chamada Pedra Valiosa, que era referência ao crack, a dimensão do poder do crack na vida das pessoas. Essa poesia fez com que pessoas quisessem me conhecer, dei reportagem, fui a editora Kelps, da Católica, da cidade de Goiás, da PUC, me convidou e eu publiquei um livro de poesias feito durante o meu acolhimento. Saí do acolhimento, me tornei coordenadora durante 1 ano e 2 meses, percebi que eu queria trabalhar com isso, a minha história impactava as pessoas sentiam esperança de ver a minha recuperação, decidi estudar, me formei como psicóloga e hoje atuo numa comunidade que eu fundei aqui no estado de Goiás, na cidade de Senador Canedo, atuando diretamente com mulheres. Eu acredito que qualquer pessoa tem chance de parar de usar, existe vida sim após as drogas. Eu sou uma história de superação, sou uma mensagem de esperança, e a minha missão no mundo hoje é tentar tocar os corações. Se essa live alcançar um coração, para mim já valeu a pena. Muito legal, história. Parece que tem um ventilador, alguma coisa aí que está fazendo um ventinho, não sei o que é, mas vou tentar melhorar esse áudio aí. Olha, né? Olha, a gente se comove porque a dicção ativa é isso. São várias histórias. Ainda permanece o ruídozinho. Vou melhorar isso. Não, o meu eu desliguei aqui. Aqui não tem nada. Obrigada. Tá. Acho que agora vai melhorar. Agora eu estou ouvindo. Tá ouvindo? Estou. Tá. Agora melhorou mesmo. Então, assim, você que está entrando no canal, uma das nossas propostas para o Recuperação do Foco é trazer a verdade, né, das histórias que a dicção ativa traz. A interrupção de vida, um atraso de planos, né, de projetos de vida, mas também, como a Rafrésia falou, tem vida após a morte, existe possibilidade após a morte, após as drogas, existe possibilidade de vida, de retorno, da proximidade de famílias, da proximidade de sonhos, de traçar outros objetivos. Então, aí uma prova, né? Obrigado, Rafrésia, de você ter encontrado em nós, né? Porque falar da nossa vida nativa nem sempre é assim. Eu, né? Enquanto a dica, preciso ter uma consistência, né? Então, eu agradeço. Está dando uma interferenciazinha na sua fala. Tá muito ruim, né? Melhorou? Agora parece que melhorou. Não, aí volta. Vamos ver se eu consigo melhorar. Veja se vocês conseguem me ouvir agora aí. Estou ouvindo bem agora.
Vocês estão me ouvindo? Sim. Só que agora eu não consigo ouvir vocês. Espera um minutinho. E agora, vocês estão me ouvindo? Eu estava te ouvindo antes também. Estava sem um ruído, agora está com ruído sim. Não Mas consigo eu ouvir. estou ouvindo. E vamos melhorar. Peraí. E agora? Estou te ouvindo. Tem um ruído, mas dá para ouvir bem. Enfim, vamos tentar. Então é isso, né? Trazendo aí o que a dicção ativa tem o poder de fazer. E aí, agora, queria que a Lara falasse um pouquinho, Lara, para nós, em relação a essas histórias que você encontra, né, dentro do setting terapêutico. Você, como psicóloga, também, igual a Rafaela, que você falasse um pouquinho sobre a tua experiência antes da gente começar com o nosso assunto. Uhum. Então, eu trouxe aqui 2 casos, né, que chamaram mais atenção durante esse período que eu estou na área da dependência química. O caso de uma mulher que chegou em estado de vulnerabilidade lá com a gente, na comunidade da Rafrésia mesmo. Ela chegou em situação de rua, ela já tinha um histórico de violência sexual, de ter sofrido, né, violência sexual. Ela vinha de um histórico de 3 filhos que ela perdeu judicialmente por morar na rua, por não conseguir manter os filhos, justamente pelo uso de drogas. E ela chegou desumanizada. Ela não se enxergava como um ser humano, né, lá na comunidade. E ela chegou grávida, inclusive. Nesse período, a gente conseguiu trazer ela para ela se enxergar como mulher, como alguém importante na sociedade novamente, né? Algo que ela não se enxergava, ela se via totalmente marginalizada mesmo. Ela teve o bebê dela lá na comunidade, assim, ela teve o bebê dela no hospital, né, foi assistida, obviamente. E ela ficou um tempo com o bebê dela lá na comunidade. A gente pôde acompanhar e perceber como ela estava se sentindo mulher novamente, se sentindo mãe, se sentindo importante. Bem diferente de como ela chegou, se sentindo marginalizada, achava que não tinha importância nenhuma, ela mesma não via recuperação nela. E hoje é uma história de sucesso, porque ela permanece limpa, né? Ela está com a guarda desse filho, ela está conseguindo manter contato com os outros filhos, que ela infelizmente não tem a guarda, mas já foi liberado para ela ao menos manter contato com eles novamente. E é gratificante, né, Rafrésia? Essas histórias, assim. A história dessa mulher que chegou para nós distante foi a primeira... Olha só um minutinho. Lara, eu acho que é o seu celular que está tendo interferência. Dá uma olhadinha. Sério? Ué? Você está de fone de ouvido? Estou. Será que é o fone? Deve ser por isso. Exatamente. Era ele. Olha só que danadinho. E eu não estava ouvindo esse chiado. Tá tudo bem. Agora limpou. Agora parece limpou. Agora pode falar. O caso, esse caso que a Lara trouxe para nós, foi um caso que nos impactou muito, porque foi a primeira gestante que nós acolhemos. Essa gestante, ela tinha me conhecido numa época da Fazendinha do Seu Jesus, na época do meu acolhimento, e quando ela me viu recuperada, foi incrível. Eu lembro até da fala, não acredito que é você. Eu vou concluir esse tratamento. E então eu entendo qual que é a minha responsabilidade na sociedade manter essa imagem
de recuperação que realmente funcionam. E ela tinha algumas dificuldades por conta dessa questão da marginalização, de se reconhecer como uma pessoa digna de confiança, como uma pessoa digna de ajuda. Então, o trabalho da equipe multidisciplinar foi incrível, nós conseguimos, de fato, ajudar essa mulher e a gente mantém contato, e é lindo a gente ver como que o nosso trabalho alcança e transforma as vidas. Muito legal, muito legal. Bom, vamos entrar no tema, né? Pessoal, você que está acessando o nosso canal, deixa eu ver se tem gente lá pelo Facebook, tem uma galerinha pelo Facebook. Você que está nos assistindo pelo Instagram, pelo YouTube, permaneça conosco, compartilhe essa live. Quer saber um pouquinho das meninas? Clica no meio da tela, vai ter a descrição de cada uma delas e para que você interaja aí do que a gente está falando e com quem a gente está conversando. Então, sejam bem-vindos as pessoas que estão entrando hoje pela primeira vez, né, no canal, e as que estão aqui também, boa noite. Contribua com o seu comentário através da história da Rafrésia, através de alguns casos que a gente vai colocar aqui hoje para a gente conversar, né? O nosso tema, né, vou colocar na tela de novo para que as pessoas vejam, né, nem sempre entra no início da live, olha lá, ó, dependência química no contexto feminino. As duas convidadas compartilham hoje do ambiente de tratamento feminino, tem uma baita experiência e a gente vai trazer alguns casos aqui para a gente discutir. Então, o primeiro ponto da nossa conversa, eu queria colocar assim, ó, a mulher, ela tem uma função existencial. Qual que é a função existencial da mulher? Simplesmente ser mulher. É uma das principais funções. Depois vem ser mãe, ser esposa, ser filha, ser organizadora de uma família e talvez um esteio até mesmo da família. Queria que vocês falassem, tiram para o ímpar aí e dizem. Pode começar, amiga. Vou conversar. Então, essa questão, você colocou muito bem, fez muito bem colocado. A questão da mulher, a função existencial da mulher na sociedade, no nosso sistema patriarcal, é que atribui à mulher a função de cuidar. A mulher já nasce destinada a essa função. Quando nós mulheres nascemos, geralmente nós ganhamos boneca para que a gente aprenda a cuidar, para que a gente aprenda a ser mãe. A gente ganha panelinha. Então, nós somos treinadas a assumir esse papel de cuidado, de cuidar da família, de cuidar dos filhos, de cuidar da casa, de cuidar do esposo, né? Quando nós acolhemos essas mulheres na comunidade, elas já vêm com esse sentimento de fracasso nessa função, porque foi isso que a família, os amigos, a sociedade fez com que ela sentisse uma fracassada. Ela não conseguiu ser a cuidadora, ela não conseguiu ser mãe, ela não conseguiu ser filha, ela não conseguiu assumir essa função. Então, quando nós acolhemos as mulheres, na maioria das vezes, ela já vem com esse sentimento de fracasso e muito rotulada. A mulher rotulada como fraca, como a questão da sexualidade também, de promiscuidade, né? Como que você usa droga? Você não pensou nos seus filhos? Como que você fez isso com a sua família? Você destruiu a sua família? Então, até que a gente traga essa mulher para um lugar onde ela se sente segura, que ela é humana e que ela também está passiva a erro como homem, é um trabalho para a equipe e até algumas nem conseguem, como a nossa instituição é voluntária, muitas se perdem ainda sem conseguir se enxergar nesse lugar de ser sujeita a erros e a fracassos. Sim. Né? Então, é muito importante falar sobre isso, porque a mulher, ela vem assumindo, a mulher vem conquistando o espaço, mas ela não deixa esse papel, ela não é dividida com o homem essa função de cuidado. Então, ela se torna empresária, ela se torna colaboradora financeira da casa, provedora,
mas vai acumulando essas funções. Por isso que nós temos tido em todas as pesquisas que eu tenho lido, o aumento da mulher na condição de dependência, né? Maior do que do homem. E, assim, levando em consideração, né, gente, que o poder da substância e o contexto onde a pessoa se submete, tira até mesmo o autocuidado, tira a questão do empoderamento, do autorrespeito, que isso tudo a mulher precisa ter. Exatamente. Sim. E a ciência vem colaborando com isso, com estudos e pesquisas, que hoje a ciência já diz que a forma que o organismo da mulher metaboliza a droga é diferente da do homem. Então, são questões fisiológicas, são questões que não, a questão de gênero existe e precisa ser tratada de forma específica. Muito bom, muito bom. Lara, quer falar um pouquinho sobre isso? Sim, eu estava pensando, quando a Rafaela estava falando, né, eu pensei numa coisa que acontece bastante na comunidade feminina, que as mulheres chegam na comunidade, geralmente, sim, a grande maioria com a mesma história de que começou a usar droga porque foi um marido, um namorado, que de repente já usava, ela se envolveu com esse homem, e aí para fazer parte da vida dele, para ser de repente ter mais afeto dele, começaram a usar a substância, né? E se tornaram dependentes. E como a Rafaela falou, como elas já chegam com essa saturadas, né, dessas funções que o patriarcado dá para a mulher, elas não se reconhecem como, não, tudo bem, eu errei, como ele também errou, como os homens erram, né? Eu tenho uma doença, eu tenho um problema que eu preciso ser curada, não, elas chegam com uma sensação de culpa muito, inclusive, voltada assim, eu não fui capaz de receber o afeto daquele homem, então, por isso, eu tentei me inserir no mundo dele, e nem isso eu fui capaz, nem isso eu consegui. Isso é muito interessante, porque, assim, se você for numa comunidade terapêutica masculina, por exemplo, as histórias, assim, a grande maioria das histórias, eu experimentei, eu estava com um grupo de amigos, na adolescência eu conheci a droga através dos amigos e tal, ou seja, por diversão, né, inicialmente. Já a mulher não, a mulher é sempre, quase sempre, né, num contexto sendo influenciada por um homem na intenção de ganhar afeto. Não que seja real isso, né, mas a forma, o ponto de vista delas é bem diferente do masculino. Não sei se deu para entender o que eu quis dizer. Deu, claro. A pressão que a mulher realmente recebe quando o parceiro usa drogas, e eu já presenciei isso, porque eu tenho uma vasta janela na experiência disso aí, é o seguinte, assim, meu pai e minha mãe estão aqui na live, daqui a pouco a gente vai colocar eles na tela, boa noite, e eles não vão deixar eu mentir. Meu pai, não me lembro se foi meu pai e minha mãe que falou uma vez assim, eu vou usar esse trem aí para ver se é bom mesmo. Olha o desespero. Eu estou falando de familiar. Agora, você imagina a esposa que convive ali com o cara que está usando, que está todo envolvido nesse emaranhado, né? Que daí envolve criminalidade, envolve comportamento, não é só o uso de substância, envolve um monte de coisa. E afeta diretamente a vida dela e talvez a segurança que ela tem. E se tiver filhos, cara, essa mulher vai pular na bala. Fala, eu vou usar esse trem aí também, porque eu tô tão desesperada, né? Então, é isso que vocês trouxeram, é exatamente a realidade que isso aí acontece. Muitas das comunidades, antes de você falar, Rafael, muitas das comunidades que eu atuei e eu conheço por intermédio de até outras pessoas falarem, que o trabalho do assistente social nessa história, nesse caso, é muito intenso, porque a busca de resgate dela precisa ser muito cuidadosa, porque ela perdeu o sentido de ser mãe, ela perdeu o sentido de ser esposa, ela perdeu a autonomia, ela perdeu todas as energias que ela tinha, por quê? Porque foi justamente acompanhar
o uso de drogas do parceiro, né? Quer falar? Sim. É importante falar isso porque a mulher, ela, por ela ser mulher, geralmente o fundo de poço da mulher ela vai sendo adiado, porque ela vai conseguindo manter o uso de alguma forma só pelo fato de ser mulher. Geralmente o homem, quando ele se insere, ele começa desenvolver comportamento dependente, com uso abusivo, ele vai para crime, ele já apresenta comportamento que as pessoas percebem e se incomodam. Né? A mulher não, a mulher ela é bem-vinda nos ambientes. A mulher, ela consegue, pelo fato dela ser mulher, o corpo, muitas vezes ser uma moeda de troca, esse fundo de poço vai sendo adiado, ela vai se submetendo cada vez mais. E quando ela chega para o acolhimento, quando essa mulher pede socorro, ela já vem de uma... Gente, é meu cachorro. Tudo bem. Ela já vem de sucessões de violência, né? De várias violências, vários tipos de violência a mulher sofre. E até quando a gente fazer com que essa mulher entenda, né, que essa questão social tem a ver com a doença e não com o caráter, leva um tempo e requer profissionalismo maior, né? Eu acho até que tem que ter uma sensibilidade maior, às vezes, do que até no caso das instituições masculinas. Um tato, né? Tem que ter um tato. Aí cabe o tato do conselheiro de independência química, da técnica que está ali regendo toda essa orquestra, né, de equipe multidisciplinar, que é uma coordenação, uma orientadora, e aí vem o trabalho da psicologia também, que faz fundamental importância, né? Bom, vamos dar boa noite às pessoas. Tem uma galerinha aqui que vocês conhecem, ó. A tal da Mirlis, aguardando o melhor psicóloga da área da dependência química. Acho que, não sei, eu não sei tudo aí, né? Quem que é? Vamos dar um beijo para ela, para minha amiga Mirlis, minha apoiadora, está sempre me acompanhando. Beijo, amiga, obrigada pela audiência. Tamo junto, Mirlis. Toca o sino aí, recebe as nossas notificações. Todos os dias, praticamente, a gente está oferecendo material para as pessoas. A programação de março vai mudar. Né? A gente tem várias questões, não só o transtorno por uso de substância, mas a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do neurodesenvolvimento e vai informar as pessoas em relação aos outros transtornos, decorrentes ou não do uso de droga. Então, bem-vindo ao canal. Gente, um momento, eu vou ver aqui meu cachorro. A Maísa, não sei também se é colega de vocês, com certeza deve ser, mas para ouvir essa excepcional profissional na área da dependência química feminina. Legal. Seja bem-vinda, Maísa, também conosco. Seja parceira do Recuperação em Foco, aciona o sininho lá para que você receba a notificação e ajuda a gente também a ser mais conhecido. Né? A Maísa é nossa coordenadora, está lá com as meninas nos assistindo. É uma parceira também de luta, adicta também em recuperação, já está comigo há mais de 5 anos. Obrigada, minha flor baiana. Vamos trazer essa mulher aí para a gente engrossar o nosso caldo aqui também. Faça o convite. Vamos ver quem vai estar aqui. O Wagner está vindo lá pelo Facebook. Wagner, obrigado pela presença novamente. Wagner e eu, a gente tem uma conexão. Ele passou por uns momentos que eu estive presente e hoje está aqui para me contemplar. E ele está bem, né, Wagner? Estamos juntos. Aciona aí o sininho, continua conosco, compartilhando as nossas lives. Aqui a senhora, minha mãe. Benção, mãe, estamos juntos. E aqui também, o meu pai está aqui. Benção, pai. Força. Estamos juntão aqui. Eu acho tão lindo pedir bênção, principalmente pessoas adultas. É um dos princípios, né, que eu aprendi. Enfim, vamos colocar outra questão para discutir. Antes de a gente chegar naquelas outras que a gente já sabe que a gente falou sobre os bastidores, eu queria colocar uma questão aqui. Vamos supor que amanhã vocês acolhem uma menina aí e ela está recebendo o Auxílio Brasil. E aí ela está com essa demanda, ela vem de alta vulnerabilidade, recebe o Auxílio Brasil, e aí ela consegue ter um pouco de consciência, porque já faz uns dias que ela está na comunidade,
O que vocês veem nessa demanda? Ela precisa cumprir o protocolo da comunidade, ou seja, passar alguns dias ali, porque, querendo ou não, o Auxílio Brasil ele não entra na conta e sai imediatamente, ele vai ficar um tempo. Como é que vocês fazem essa intervenção com essa mulher? Lembrando que ela está só alguns dias na comunidade, recebe essa questão para poder até, inclusive, ajudar a família. Como que vocês recebem isso? Nós temos aprendido muito nos últimos tempos, principalmente com os cursos da FEBRAT, com a questão de direito, né? Tem coisas que nós podemos estar orientando, mas nós não podemos interferir de fato. O que nós temos feito em relação a mulheres que recebem algum tipo de benefício? Nós temos levado ela no banco, fazer a retirada do dinheiro ela própria. A maioria das vezes, ou elas fazem compras para elas mesmas, nós temos um serviço de cantina da instituição e elas mandam o restante para a família, ou às vezes a família vive, precisa desse dinheiro, dessa questão, a gente manda. A gente evita o dinheiro em espécie entre elas, né? É uma coisa que nós estamos aprimorando, estamos aprendendo, mas com a nossa experiência nós já tivemos vários casos, de existir desistência e até evasão da comunidade por conta da presença do dinheiro em espécie, que causa para a pessoa, principalmente no primeiro mês, uma fissura, uma crise de abstinência maior, por saber que aquele dinheiro pode favorecer ou facilitar o uso da substância. Então, são coisas que nós estamos aprendendo, que é novo, né? O que a gente vinha, a nossa realidade, com normas e regras, regimento interno, tem mudado muito com essa questão de direito, né? Eu, por exemplo, aqui no estado de Goiás, não tinha muito acesso a isso, porque eu aprendi de uma forma e fui em instituições que iam imitando. Da minha instituição, que eu fiquei em acolhimento mesmo, era o triplé. Não sei se você conheceu, Jairo, de trabalho, disciplina e oração. Conheci. Que era nas fazendinhas que estão mudando agora. Aqui em Goiás, essa mudança está mais lenta, porque, como eu te falei, o acesso ao conhecimento é mais escasso aqui. Mas é assim que a gente está agindo em relação ao dinheiro. Você podia até me ajudar. Qual que é a sua experiência em relação a isso para a gente aprender? Agora sobrou para mim, né? Bom, eu acho que a princípio, né, ver todo o contexto do acolhido, porque existem acolhidos e situações, porque cada dependente químico tem uma história singular. Eu, como conselheiro de independência química, como eu agiria? Claro que isso ia para discussão de caso, numa reunião de equipe, para se perceber o olhar da psicologia a respeito, o olhar da assistência social a respeito, o olhar da menina que está acompanhando, que é a conselheira, mas vendo essa história, que isso acontece sempre, o que eu penso? Vamos entender com ela a real necessidade disso. Porque a abstinência, ela pode vir com uma outra roupa. Não só com a questão de frenética do uso, daquele fissura. Ela pode vir bem sutil. Sorrateira, né? Sorrateira, bem sutil. Uma demonstração de afeto, né? De cuidado, de companheirismo. Não, porque aquela colega do quarto me deu tal coisa e eu preciso oferecer para ela tal coisa. Não, porque a equipe está fazendo uma forma de gratidão de me acolher e agora eu preciso devolver para eles o mínimo, sabe? Essa questão. Como que a gente consegue perceber? Tendo tato, tendo sensibilidade, tendo vivência, né? E igual essa questão do dinheiro também, ela é a questão do celular também, que nós começamos a inserir, os acolhidos, o direito ao uso do aparelho de celular. E está sendo, igual você falou, cada caso a gente tem estudado,
tem visto qual que é a melhor forma, porque não tem uma regra específica que vai dar certo para todos. Não tem como. Né? Por isso que o protagonismo da acolhida no tratamento é importante. E a gente tem que estar de ouvidos atentos para aprender. Exato. Sabe? Isso que você está falando a Maísa está aí, está de olho, né, Maísa? Ó, agora eu vou fazer uma pergunta para Lara. Lara, quais, na maioria dos perfis das acolhidas que chegam, qual que é o perfil da acolhida? Alta vulnerabilidade ou aquela acolhida que não se identifica quanto adicta e vai acabar se identificando no meio do tratamento? Ou aquela pessoa de múltiplas internações? O que vocês recebem mais aí? Qual que é o perfil das meninas que chegam? Então, no caso da comunidade, como ela é voluntária, elas já chegam com uma certa aceitação, né? Não tem tanta dificuldade nessa questão, elas já entendem que existe um problema, talvez elas não sabem necessariamente qual é o problema, mas elas já chegam com a noção de que tem um problema, então fica muito mais fácil lidar com isso, né? É mais validar o sentimento delas, né? Em relação ao problema, identificar qual é o problema, porque elas já sabem que existe um. Agora, em relação à vulnerabilidade, é muito complexo, porque igual os casos que eu trouxe, né? Eu trouxe 2 casos bem opostos. Uma de alta vulnerabilidade e outra nem tanto, né? Mas o que eu percebo que é sempre igual? Essas questões afetivas, né? Na mulher, assim, eu percebo que quase sempre a dependência química, ela se iniciou por questões afetivas, né? Seja, de repente, um relacionamento, algum sentimento ali que a mulher não soube lidar, essas questões impostas pela sociedade do papel da mulher, como a Rafésia falou no início, né? Que a mulher não dá conta, porque foi atribuído à mulher mais funções, né? Com o tempo, quer dizer, a mulher agora tem mais opções. Talvez antigamente ela só tinha uma opção para seguir, então era só aquilo, né? Então a angústia de ter várias opções e ter a chance de escolher errado, isso é angústia, né? Na verdade, as várias opções com a possibilidade de ser, com tantas opções, você ainda escolher a opção errada. E a mulher, acontece isso com a mulher, mas eu acredito que inclusive mais que com os homens. Porque, igual a gente está falando, foi atribuído mais funções à mulher, né? Então, assim, o perfil delas não tem necessariamente um perfil que uma é mais vulnerável, socialmente falando, né? E outra menos vulnerável. Não, todas elas chegam vulneráveis emocionalmente, porque é como se elas buscassem na droga um afeto, que eu não percebo no homem, por exemplo. Você falou uma coisa interessante. Aí a Maísa falando, estou atenta para aprender mais, né? Você falou uma coisa interessante. A minha única relação que eu tive no momento que eu estava sobre o uso frenético da minha substância era a droga. Eu não pensava na minha família, não pensava. Ontem eu mencionei isso com a outra convidada que a gente falou a respeito dessa questão da mulher também. Eu não pensava em mais nada. Eu via pessoas em formato de cifrão. Era isso que eu via. Porque eu não conseguia mais fazer exatamente nada a não ser pedir. Esse era o meu processo, um dos últimos processos na adicção ativa. Então, a minha relação era essa. A substância já não me fazia efeito. Eu fazia o uso e eu simplesmente, em 3, 5 minutos, acabava toda aquela tensão e voltava de novo em busca da primeira dose, que nunca mais eu ia chegar. Inalcançável, né? Inalcançável. Tem uma pergunta para vocês, olha que interessante. Você quer falar mais alguma coisa, Refreda? Não só complementando, né, que o perfil das mulheres que nós acolhemos também são mulheres entre 18 a 59 anos, e nós acolhemos mais mulheres jovens, usuárias de crack, e ultimamente tem aumentado muito a demanda entre as mulheres de 50 a 59 anos com problemas de alcoolismo. Nessa realidade
de comunidade voluntária, a gente percebe uma procura maior entre as mulheres com uma idade mais elevada. Pois é isso que eu tenho visto ultimamente, né? As mulheres com mais idade enchendo as comunidades terapêuticas, né? E aí eu fico me perguntando, com qual idade, né? A dicção tardia foi descoberta ou já tinha vindo com essa questão e estava meio enrustida e de repente perdeu a mão do negócio e começou a... Sim, e entre esse público, os alcoolistas, né, nós percebemos uma dificuldade maior em aceitar o problema como doença. Né? A dificuldade é maior. Eles tendem a se justificar o uso, a falar que nunca roubou, que nunca foi para a rua, que faz o uso com o próprio dinheiro, que trabalhou a vida toda, que criou os filhos. Então, eles se sentem no direito de tomar suas próprias decisões e não aceitam julgamento, principalmente dos filhos, por ter essa hierarquia na relação familiar. Né? É um problema também que a gente encontra muito ultimamente nos acolhimentos de pessoas com problema de alcoolismo com uma idade maior. Que até o caso que a Clara trouxe, né, Lara? Sim, igual, Jair, você falou se é uma adicção tardia. Na verdade, eu não sei se a Rafaela concorda, mas eu acredito que, igual ela mencionou, que as mulheres mais velhas geralmente são as alcoolistas. Então, não é necessariamente uma adicção tardia, mas é um reconhecimento tardio, né? É como assim, se elas viu que realmente não tem mais jeito, não tem mais como dar desculpa, então quer dizer, vou buscar ajuda. E mesmo assim, a forma que elas buscam ajuda é, assim, bem devagarzinho, como a Rafaela falou, bem um passinho de cada vez, se contempla, não, isso daí eu nunca fiz. Não, calma, isso daí não serve para mim, eu nunca fiz isso. Sempre, né, uma reserva. Então, não acredito que seja uma adicção tardia, eu acho que é um reconhecimento da adicção tardia, né? Show de bola, é exatamente isso que eu penso também, né? Porque a adicção, ela sempre vai ter por conta dos nossos comportamentos, né? O que eu faço com o meu comportamento? Então, pensamento, fala, atitude. Opa, tem alguma coisa que não está batendo, então, vamos lá. Nem sempre isso é reconhecido. Bom, falando sem adicção, as pessoas são difíceis de admitir alguns comportamentos. Não é só o adicto que tem que falar, não, eu admito, pronto, primeiro passo, me entrego. Pô, mas será que mesmo que as outras pessoas também não precisam? Você tem razão, cara, vou começar a pensar assim. Todas as pessoas precisam ter esse chacoalhão, né? E no nosso trabalho de construção de estreitamento de vínculo, fortalecimento de vínculo, é diferente também esses padrões, né? Geralmente, os alcoolistas são os filhos, né, que dão o apoio maior. E essa hierarquia impede, em muitos casos, o favoritismo da mãe, impede que os outros filhos... Fica meio um vácuo, né, na estrutura familiar. Enquanto que, em alguns casos, a maior dificuldade é com essa questão afetiva do companheiro, de resgatar, e às vezes a gente nem consegue fazer ela desvincular daquele sentimento do companheiro e focar no tratamento. Elas desistem por conta de falta de notícia, e a gente tenta fazer esse contato, mas nem sempre a gente consegue. Não são todos que estão dispostos a acompanhar e apoiar. Sim, sim. A próxima pergunta seria essa, mas eu quero deixar uma pergunta aqui da doutora Miriam. Daqui a pouco a Lara chega, acho que a conexão dela caiu, vamos ver se ela vai voltar. Quais são as repercussões do uso de drogas na gravidez e quais as consequências para o recém-nascido? Existe necessidade de um tratamento especial para o recém-nascido? Olha que legal. No nosso caso, que nós tivemos a experiência, nesse caso que existe dois relatos nesse assunto, o meu próprio e da acolhida. No caso da nossa acolhida, nós já informamos, já acionamos o sistema de saúde do município para fazer um acompanhamento, um pré-natal especial, por conta que era uma gravidez que era considerada de risco, por conta do grande uso de drogas. Quando ela foi
Para o parto, ela já foi com prontuário específico, que era uma gravidez que se tratava de uma mãe adicta que fez uso na gravidez. O filho ficou um tempo maior em observação, ela ficou mais tempo no hospital para que a equipe pudesse observar o bebê. E quando foi dado a alta, ela teve um acompanhamento maior em questão da amamentação. Para a gente foi novo, mas teve um cuidado. Hoje, ela saiu, ela teve o bebê e ela já tinha completado o tratamento. O filho dela faz acompanhamento, o bebê faz acompanhamento, já fez umas visitas na instituição. A gente não percebe uma anormalidade, né? Mas eu já li que crianças que tiveram mães que fizeram uso na gravidez têm tendências à hiperatividade, a TDAH e a outros transtornos, inclusive nascer com sintomas de abstinência, né? A nossa experiência nesse sentido não é tão grande. A gente teve só dois casos, outro caso que a mãe saiu antes do parto, e esse que a gente acompanhou. Não sei, eu fiquei meio nervosa com a pergunta. Já tá, doutora, não sei se eu respondi direito. A doutora Miriam é uma parceira aqui do canal, ela sempre está conosco aqui e faz umas perguntas bem interessantes. Ela é fisioterapeuta e gosta muito dessa linha de tratamento. Miriam, você quase me... Mas obrigada, espero ter ajudado, colaborado com a resposta. Lara, é doutora para doutora agora, né? E aí, Lara? Eu perdi um pouquinho, que eu acho que a minha internet caiu. Responder a pergunta da doutora Miriam? Isso. Quais são as repercussões do uso de drogas na gravidez e quais as consequências que tem para o recém-nascido? Eu estou de acordo aí com a Rafrésia. Para falar a verdade, eu não tenho tanto conhecimento. A internet dela está bem... Mesmo os artigos aí, que a gente até comentou a respeito disso na época, é disso, da criança ter possibilidade, ter chances maiores, né, de nascer com alguma... Caiu de novo. Vamos esperar ela voltar. Eu tenho 2 filhos, eu fiz uso nas 2 gravidez. Meu filho mais novo, ele tem diagnóstico de TDAH, hiperatividade, e hoje eu percebo no meu filho mais velho também sintomas de TDAH, sem diagnóstico. Mas, devido ao que eu tenho lido, que o uso de droga interfere na formação do feto, e assim, eu tenho conhecimento que pode ter sido, grande chance de ter sido causado pelo uso de droga na gravidez. Muito legal. Essa live vai ficar gravada e a gente tem algumas pediatras, uma pediatra no nosso grupo, e eu vou fazer questão de trazer essa possibilidade da gente entender um pouco melhor em relação com o olhar dela. De grande relevância, né, essa pergunta. A gente traz reflexões importantíssimas, né, para esse assunto. Exatamente. Bom, vamos de novo aqui dar uma boa noite. Ana Lúcia, boa noite, Ana Lúcia, minha parceira antiga de trabalho. Obrigado, Ana Lúcia, de estar aqui com a gente, aprendendo um pouquinho mais. Contribua com o seu comentário e compartilhe os nossos momentos aqui. A Fernanda também está vindo lá pelo YouTube, Fernanda Loyola. Fernanda, obrigado de você estar aqui conosco. Não conheço, você conhece a Fresa? Conheço, minha amiga também. Não esqueça, gente. Adicta também? Adicta também. Legal. De todas que entrou, ela é. Legal. Pessoal, vocês estão entrando, não esqueça de acionar o sininho, faz toda a diferença para o nosso engajamento, até porque o YouTube ele permanece com algumas funções não travadas quando a gente tem o mínimo de seguidores. Quando a gente vai aumentando os seguidores, a proposta do YouTube vai mudando. Então, aciona o sininho aí, você vai receber as notificações e vai nos ajudar nessa questão do engajamento, tá? Seu Eliseu também está aqui. Seu Eliseu, obrigado de estar aqui conosco. É um dos próximos entrevistados da gente.
um baita currículo aí também, uma vivência, uma história na área da saúde mental. A Maísa também está falando aqui que está aprendendo, esse aqui já coloquei. Mas, enfim, gente, a gente está quase terminando o nosso tempo, e aí eu queria perguntar uma coisa interessante para vocês. Você, Rafrésia, com uma baita vivência, né, cara, de história triste, né, que a adicção faz. E hoje você vive em prol a tua família, em primeiro lugar, em prol as pessoas que você se propôs a doar, né? Claro que você ganha por isso, mas você doa aquela mensagem que Narcóticos Anônimos sempre fala, de coração para coração, não existe espaço, não existe lacuna. Como que você se sente hoje ofertando para as pessoas uma história e precisa ser respeitada essa história de sofrimento, porque através dela que hoje você se tornou o que você é? Fala para nós. Jairo, hoje eu tenho um entendimento que antes eu não tinha. Por que de tanta dor? Por que ser diferente? Por que estar submetida a tanto sofrimento? Hoje, apesar das lutas, das dificuldades que eu encontro aqui, por eu fazer um trabalho que não está vinculado a nenhuma instituição que me ajuda, o que me faz fazer valer a pena é quando eu conto a minha história para alguém, porque eu faço questão de manter uma aparência bem arrumada, de uma vaidade, para que elas percebam a importância do autocuidado, da autoimagem. Quando eu conto a minha história para elas, sempre elas se emocionam, porque elas não acreditam que uma mulher que teve uma história de vulnerabilidade, de rua, de abuso, possa superar, não só superar, e conquistar espaços. Porque quando eu decidi parar de usar, eu não tinha a menor ideia para onde eu ia, mas eu sabia exatamente para onde eu não queria voltar. E hoje, quando eu visto o jaleco, eu consigo entender o porquê dos livramentos e o amor de Deus na minha vida, né? É incrível uma pessoa que morava na rua, hoje sou um profissional da saúde. E isso impacta as mulheres, porque nós, mulheres, nós não queremos ser só dona de casa, manicure, cabeleireira, nós queremos ser psicólogas, assistentes sociais, médicas, empresárias, e ninguém vai determinar o que a gente vai ser além de nós mesmas. Então, eu conto a minha história, eu faço questão de contar. Eu estava fazendo uma palestra no seminário de drogas aqui de Senador Canedo, e uma pessoa me perguntou qual a necessidade de me expor tanto, contando uma história tão detalhada, de tanto sofrimento. Eu falei assim, para que nenhuma mulher que ouça a minha história tenha dúvida se ela é digna de viver uma vida, uma outra vida de outras possibilidades. Porque quando eu conto a minha história, eu já vi vários relatos, assim, nossa, eu não cheguei ao seu estado e eu pensava que não tinha mais jeito. E agora eu tenho esperança. E o meu compromisso é levar uma mensagem de esperança, Jair. Onde eu puder chegar, que eu tiver força, eu vou chegar. Muito bom, muito bom. Obrigado mais uma vez, por confiar no nosso trabalho para você falar em relação à tua própria vida. Isso é fantástico. E agora, uma pergunta da Naya para a Lara. Naya, a dependência química é emocional ou ela faz parte no contexto emocional? A dependência química, ela é multifatorial, né? É uma doença biopsicossocial. Então, ela tem a ver com genética, tem a ver com questões físicas, né? Tem a ver com questões emocionais, tem a ver com questões sociais. Então, ela é biopsicossocial, são vários fatores. Muito legal. E também espiritual. Agora, no DSM-5 está dizendo lá que ela faz parte de uma conotação espiritual. Que faz todo sentido, né? Acho que fecha a esfera. Né? Lá em Narcóticos Anônimos já falava com isso bem antes do DSM. A gente já sabia, né, que ela era espiritual. Exato, exato. Gente, obrigado novamente. Tem mais uma pessoa que entrou aqui, não sei quem que é essa, deve ser parceira de vocês. Minha irmã, Ximénia. Sério, esses nomes meio esquisitos, eu vou me acostumar, viu, gente? Meus pais foram criativos. Legal, tua irmã, que bacana. Obrigada. Como é que ela chama?
Ximênia. Ximênia, toca o sino aí para você receber as notificações. A gente tem bastante coisa interessante. Obrigado de você estar aqui, respeitar o nosso trabalho e também seja bem acolhida no nosso grupo, tá? Então é isso, gente. Mais uma vez agradecer as pessoas que participaram, contribuíram com comentários, mesmo que sejam boa noite, que estiveram conosco. Tem uma galera também, a Samara, que está assistindo lá pelo Facebook, e o Rodrigo Cani, meu parceiro, também está nos assistindo pelo Face. Obrigado vocês que vieram pelo YouTube. A live vai ficar gravada, vocês possam assistir e compartilhar esse momento com outras pessoas. Lara, se prepara que tem muito trabalho, você vai voltar aqui para falar mais com nós. A Frésia também, se organiza aí, traz a equipe aí, como é que ela chama, que apareceu aqui? Maísa, traz a Maísa aí para a gente discutir algumas coisas interessantes em relação ao acolhimento feminino. E agora, abrir para vocês falarem aí as considerações finais, que a gente já está chegando no final. Quero agradecer o convite, Jairo. Eu acho importantíssimo que adictos também ocupem esses espaços formadores de opinião, não só com a nossa história de sofrimento, mas com a nossa contribuição na ciência, nossa contribuição no trabalho ofertado, na melhoria dos acolhimentos e tratamentos nas instituições, porque nós trazemos a nossa vivência. E eu sinto representada pelo seu trabalho e eu me sinto feliz quando eu me sinto representada por alguém que esteja ocupando um espaço de admiração, de repercussão, que não seja só ligado ao uso, ao sofrimento, mas também de sucesso. Parabéns, obrigado. Vou desejar cada vez mais sucesso para você, que seu trabalho alcance ainda mais pessoas. Obrigada pelo espaço, pelo convite. Tamo junto. Antes de ontem a gente bateu 500 seguidores. Pequenininho, mas tamo junto. Vamos lá. Nossa, de chegar a 500 seguidores no YouTube é ralação, viu? Parabéns. É contigo, Lara. Fala aí as considerações para nós. Eu quero agradecer também o convite, né? Não sei se eu deixei muito claro minhas opiniões que eu tinha para falar, espero que sim. Vai ficar gravado, vou lá dar uma olhadinha. Mas, enfim, eu quero agradecer o convite novamente, né? É um prazer participar, falar desse assunto. Eu gosto bastante de estar aprendendo com a Rafrésia, por exemplo. Ela sabe disso, que eu aprendo bastante com ela. Aprendi com você aqui também, algumas coisas que você falou e comentou que me fez pensar aqui um pouco. E valeu, obrigada aí por quem estava assistindo. Tamo valeu, junto. A Maísa. Tem uma mãe aí, ó. Minha filha guerreira. Quem que será isso aí? É minha mãe. Obrigada, mãe, por estar acompanhando. Família da Rafrésia. Vamos fazer o seguinte, em 3, 2, 1, um print na tela para nós colocar lá, vai. 1, 2 e... Aê! Vou colocar lá. Não sei por que eu faço esse joinha, depois eu me arrependo toda vez. Tudo bem. Pessoal, obrigado mais uma vez, em nome do Recuperação em Foco. Vocês estão de parabéns pelo trabalho que vocês fazem aí em Goiás. Não sei, né? Qualquer hora eu apareço por aí para tomar um café e conhecer o pessoal por aí. Será muito bem-vindo, viu, Jairo? Tamo junto. Isso, tamo junto. Pessoal, vocês também, quero agradecer a todos que vieram aqui e contribuíram de uma forma ou de outra para a gente conhecer mais um pouquinho de vocês e aí trocar figurinha também. Bom, amanhã tem mais. Fiquem todos com Deus. Gente, só fica mais um minutinho para a gente encerrar, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.